Olá, segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 9, nosso objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. No detalhamento da nossa aula, nós temos ainda a problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global, e vamos falar sobre direito do cidadão ao respeito e à diversidade de pensamento e crença. Preparados então? Venham comigo, vamos à nossa aula. Direitos humanos. Olha só, que assunto importante e interessante nós vamos trabalhar hoje aqui, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre essa Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá no ano de 2018, se comemorou o aniversário de 70 anos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E uma série de ações foram realizadas para quê? Para marcar a data e gravar os dizeres do documento. Nós estamos falando de um documento extremamente importante que precisa ser estudado e conhecido. Hoje, mais do que nunca, né, nós precisamos entender, conhecer, né, e tentar colocar em prática esse documento. É importante que as pessoas reconheçam seus direitos em cada um desses artigos e, a partir dessas premissas, possam o quê? Respeitar o direito do outro. Olha só que interessante isso. Não é? Eu preciso conhecer os meus direitos para também aprender a respeitar os direitos dos outros. E o nosso mundo está precisando disso, mais do que nunca. Aí vem uma pergunta assim para vocês. Você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou pelo menos alguns artigos? Já estudou sobre esse assunto? Então vamos fazer o seguinte, como eu disse, lá em 2018 fez aquele aniversário de 70 anos. Vou passar um vídeo aqui para vocês, e esse vídeo vai mostrar um pouquinho todas aquilo que aconteceu naquele momento, naquele período, sobre tão importante documento. Vamos prestar atenção nele? Venham comigo, vamos lá. Of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Join us in raising awareness of basic human rights.
Record yourself reading an article of the Declaration in your own language. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of themselves and their family, including food. Stand up for human rights. Add your voice. Imagens, né? E palavras muito fortes. Vocês sabem que nós vivemos hoje um momento bem interessante do nosso mundo, né? Um momento perigoso, nós podemos até falar assim. E mais do que nunca, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estão presentes nessa sociedade e precisam ser conhecidas, precisam ser estudadas, precisam ser colocadas em práticas. Daí a importância de conhecer. A filosofia, ela nos convida a isso, a fazer essa reflexão, né? A fazer esse questionamento. É por isso que nós estamos aqui. E lá no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte, que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito, ele inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Olha só, vejam aí, artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Perfeito? Então, e nós temos essa liberdade de expressar isso daí. E se eu tenho essa liberdade, eu não posso ser tolhido aí. O que acontece? Assim como eu tenho que respeitar, né, o pensamento, a crença, a fé do outro, eu posso e preciso ser respeitado na minha também. Então, gente, olha só, encontramos-nos na situação de que, impensável há 10 anos, em que é preciso reafirmar valores e convicções que julgávamos definitivamente estabelecidos. É muito forte essa frase aqui, né? Estamos novamente no meio de uma situação mundial em que precisamos reafirmar valores e convicções. Olha só, de repente, o que acontece? O nevoeiro daquela que nós chamamos de pós-modernidade surgem aí, né? Lembra que nós passamos por processos históricos aí. A gente veio lá do momento em que tudo era certeza absoluta. Depois nós chegamos no momento ali por volta do século XX, um monte de incertezas, né? De dúvidas. E aí, de repente, nós voltamos agora, em pleno século XXI, ainda tendo que reafirmar algo que já deveria ter sido, é nosso já do cotidiano, fazer parte do nosso cotidiano. A liberdade, o respeito, a empatia com o outro. Então, desdobramentos hoje quase nunca claros surgindo aí na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso dia a dia. O que antes era óbvio, hoje deixou de sê-lo, né? Quantas e quantas pessoas sofrendo discriminações à luz do dia, né? As coisas assim aparecendo diretamente para nós assim de uma maneira já não se esconde mais, já não se tem mais medo de falar. Então isso é preocupante. A própria ideia de que os seres humanos possuem direitos considerados inalienáveis passou a ser estranha para muita gente. Olha só que interessante isso daí, né? Já pensou isso? Em pleno século XXI, direitos inalienáveis? Para algumas pessoas é estranho que certas pessoas possuam esses direitos. Imaginem, já pararam para pensar? Que parece que quanto mais a sociedade, mais a humanidade avança
em tecnologia, né, em informação, né, a internet. Hoje a gente conectado no mundo todo, na tela do nosso celular, mas parece que a gente está regredindo em outros aspectos. E na questão dos direitos humanos é um desses aspectos fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi gestada como resposta à barbárie perpetrada não apenas por regimes totalitaristas, mas também por outras instâncias que operaram em diferentes contextos, formas de degradação do ser humano. Olha só, a ideia é essa, né? A declaração surgiu no momento em que muitas barbáries aconteceram. Então, acabou sendo operada ali em diferentes contextos, só que a lição deveria ter sido aprendida. Nós tivemos regimes totalitaristas, né, que simplesmente fizeram muita coisa ruim, muitas atrocidades, e parece que nós não aprendemos nada disso. A gente continuou, né, fazendo, e agora com mais força ainda. Esses últimos anos a gente vai percebendo quantas guerras estão surgindo, quantas guerras acontecendo aí no nosso mundo, né? Os fatos permanecem o quê? Patentes diante da nossa memória coletiva. Quem não se lembra de Auschwitz, né? Quem não se lembra do nazismo, né? E da barbárie que foi o nazismo? Quem não se lembra dos relatos tétricos sobre os gulag stalinistas? Não é? Quem não se lembra do genocídio a que os armênios foram vítimas há alguns anos atrás? Quem não se lembra, e ainda hoje acontece, as violências étnicas em diferentes partes do mundo, que não raramente incluíram também o quê? A violência sexual. A precarização, ela continua das condições de vida, por exemplo, do povo palestino. E a guerra continua naquela região. A lição ainda não foi aprendida, né? Esses fatos permanecem aí, patentes, né, no nosso mundo, patentes na nossa sociedade. E a gente está preocupado com isso daí. Essa lista parece que está longe aí, né, de ser exaustiva. Os preconceitos contra as minorias continuam aparecendo, continuam surgindo. As múltiplas formas, olha só, gente, as múltiplas formas pelas quais regimes ditatoriais impuseram não apenas limitações brutais à liberdade humana, mas realizaram a própria desumanização de milhares e milhares de pessoas através da tortura. Regimes ditatoriais que ainda hoje permanecem vivos no nosso mundo, na nossa sociedade. E muitas vezes eles permanecem vivos ali, mas muitas vezes nós mesmos, né, aceitamos e acreditamos nesses regimes. E nós mesmos muitas vezes queremos que esses regimes voltem. A lição parece que não foi aprendida. E aqui eu só elenquei, né, algumas coisas que aconteceram ao longo da nossa história. Parece que nossa memória é muito fraca, mas se a gente for pegar a história, a gente vai ver ao longo da nossa história quantas e quantas barbáries foram acontecendo ali. Infelizmente, essa lista está longe de ser exaustiva. Eu falei da história, mas se eu puxar para hoje, para a nossa realidade hoje, o que nós estamos vivendo hoje, a gente vai percebendo isso daí, não é? Quantas e quantas guerras estão surgindo aí? Quantos e quantos regimes ditatoriais ainda existem no nosso mundo, na nossa sociedade? Né? E mais assustador de tudo isso, o que é? É perceber
a indiferença, vamos ver aí, a indiferença para com o próprio tema dos direitos humanos, por parte de pessoas que, até por razões de lógicas e de formação civilizacional, deveriam defender esse ideário. Gente, olha só, para mim é muito preocupante isso daí, perceber a indiferença. E pessoas inteligentes, mas que se tornam indiferentes a tudo isso que acontece. É muito preocupante. É lógico que muitas vezes vocês podem chegar, mas professor, o que eu posso fazer a nível mundial sobre isso? Eu preciso começar a nível local, na minha comunidade, ali na minha família, na escola onde eu estudo, né? Na igreja onde eu participo, no bairro onde eu moro. Tem que começar assim. Tem que começar ali de baixo para poder ver se em larga escala a gente consegue resolver também essas situações, respeitando sempre esses direitos, que cada cidadão tem esse direito. Porque assim também eu vou ser respeitado nos meus direitos. Perfeito? Então, olha só, gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, parece que de repente se tornou o quê? Aceitável manifestar. Olha só que interessante isso. Dentro da nossa sociedade hoje, parece que se tornou aceitável manifestar nesse ambiente líquido que nós estamos vivendo. Bauman vai falar, né? Bauman fala dessa liquidez, até o amor é líquido. Tudo é líquido, porque tudo vai escorrendo das nossas mãos ali. Olha só que legal. É aceitável o quê? Nesse ambiente líquido e plurifacetado das redes sociais, o quê? Gestos de intolerância. Olha só, nós estamos nas redes sociais. A rede social pode tudo agora, então. Eu vou para o Instagram, eu vou para o Face, né? Eu vou para o TikTok, eu vou para o YouTube, eu vou lá, então, o que acontece? Tudo pode. Até você colocar aquilo que não deveria ser mais aceito dentro da nossa sociedade, que é, por exemplo, a discriminação, né? Racismo, intolerância religiosa. Vamos ver aí, olha. Gesto de intolerância. Existem, é algo forte hoje nessas redes sociais. Crenças que excluem e desumanizam seres humanos. É forte também, né? Agendas que, olha só, interessante isso daí. Agendas que, em nome de uma pretensa, abre aspas aí, gente, segurança, defendem o raciocínio torto e infeliz de que direitos humanos deveriam ser estendidos apenas a humanos direitos. Olha só, um jogo de palavras aqui, né? Não, os direitos humanos, só humanos direitos. Só quem tem de direito isso daí. Não é para todo mundo, é só para alguns. Que absurdo, não é? Mas a gente vê isso nas redes sociais. É ou não é verdade? Vocês, com certeza, vocês entendem bem do que eu estou falando. Eu sempre comento com a ideia de que muitas vezes a gente vai muito atrás da opinião, mas a gente não vai atrás do conceito ou da verdade em si. E aquela opinião, ela se torna de tanto ser passada, né? Tanto ser colocada ali nas redes sociais, ela acaba se tornando uma verdade. É preocupante isso. E, com isso, o que acontece? Na superficialidade e na ignorância que caracteriza boa parte desses discursos aí, disseminados por essas novíssimas mídias, as pessoas não percebem que operam uma distinção totalmente infundada e arbitrária entre aqueles que são apenas seres humanos e cujos direitos são-lhes inalienáveis apenas e tão somente por causa de sua humanidade. Essa superficialidade
essa ignorância não faz muitas vezes a gente perceber isso daí. A superficialidade que nos leva a essa ignorância. De achar que o errado hoje está certo. É preocupante. Pensem, reflitam sobre isso. Parece-me, gente, que em termos globais estamos numa encruzilhada decisiva. Vamos lá. Numerosos fatores têm produzido em diferentes partes do mundo a relativização desse patrimônio que tão arduamente construímos. Tão arduamente construímos. Esse patrimônio que supõe o quê? A igualdade plena de todos os seres humanos. E que defende, para o conjunto da humanidade, uma pletora de direitos, cuja supressão e cancelamento pode conduzir a níveis impensáveis de violência e de barbárie. Olha só que interessante, não é? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Na verdade, o que é que nós temos que fazer? Conhecer cada vez mais. Buscar conhecer, né? Ler, entender o que se está lendo, o que se está falando, o que se está ouvindo. Dizem que a filosofia ela te ajuda a enxergar além daquilo que está ali. A enxergar além das entrelinhas, né? Esse é o processo, essa é o que a filosofia nos ajuda. Eu sempre digo que é o pensar sobre o pensar, né? Eu penso além daquilo que eu estou pensando e além daquilo que eu estou vendo, além daquilo que eu estou escrevendo. É essa a ideia. Portanto, quando nós falamos dos direitos humanos, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos que estar o quê? Antenados nesses assuntos. Nós não podemos abandonar esse assunto, nós não podemos deixar para lá esse assunto. Porque mais do que nunca nós precisamos o quê? De políticas, né? A níveis globais, que cada vez mais possam defender esses direitos e defender principalmente aqueles que muitas vezes não têm mais para onde correr e buscar esses direitos, mas que têm os direitos também. É um jogo de palavras muito forte e muito importante aqui. E quando nós falamos desses direitos como um todo, tem um direito que é fundamental e que é muito importante, que é o direito à crença, ao seu pensamento. Tá? A razão, por exemplo, pela qual se considerou necessário assegurar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse direito à liberdade religiosa é relativamente óbvio. Em poucas áreas, a gente sabe disso daí, né? E a história conta isso para a gente. Em poucas áreas que não o campo religioso se manifestou tão consistentemente ao longo da história o quê? A intransigência e a intolerância. Desde que a humanidade existiu, a gente vem estudando e lendo sobre esses fatos aí. Essa intransigência, essa intolerância, é porque eu creio de uma maneira diferente. É porque a minha crença é de uma maneira diferente. Nós estamos ali, quando nós falamos dessa liberdade religiosa, nós estamos lidando sempre com o quê? Com as convicções mais profundas dos seres humanos. As religiões, elas foram, por demais vezes, fonte de quê? De discriminação e de violência. E aqui não dá para dizer que religião A, B ou C foi melhor do que a outra, porque todas, num determinado momento, grandes religiões, o quê? Usaram essa discriminação e essa violência para tentar convencer os fiéis a seguirem. Imagina isso, né? Então, gente, quando nós falamos de religiões, a gente diz assim, olha, as religiões, elas lidam com as convicções mais profundas dos seres humanos, mobilizando o que nos é mais caro, ou seja,
as tradições ancestrais, as heranças afetivas, as expectativas para o presente e para o futuro. A religião lida com isso o tempo todo, não é? E o que mais? Essas religiões, elas desempenham para um grande número de pessoas um papel fundamental na compreensão do mundo e na própria aventura individual, mas também comunitária, de quê? De autocompreensão. Olha só, a religião, ela diz que eu compreendo o mundo, mas eu também me compreendo. Que coisa legal, né? Que coisa bacana, coisa interessante. Então, isso daí precisa ser entendido e precisa ser respeitado, não é? Independe da crença. Eu estou buscando o quê? A compreensão do mundo. Eu estou buscando o quê? O meu próprio entendimento. Então, é de quê? É de se crer que sua importância e seu caráter inalienável enquanto direito esteja estabelecida. Ela é importante e tem um caráter inalienável, precisa ser estabelecido isso daí, precisa ser entendido, precisa ser respeitado. Na expressão religiosa, o ser humano encontra condições para se autotranscender, para ir além de si mesmo. Nesse sentido, a atitude religiosa, ela ensina o quê? Algo, mesmo aqueles que não professam qualquer religião. O que ela ensina? A identificação de uma preocupação suprema mostra que não conseguimos viver apenas no círculo restrito de nosso ser. Precisamos o quê, gente? Aprender os caminhos que nos conduzem para fora de nós e facilitem nossas ligações com a comunidade humana, com a humanidade toda, né? É essa mais ou menos aí a ideia, tá bom? Então, a gente sai de nós mesmos. Olha só que legal, né? Essa transcendência, né, com o Supremo nos convida a isso, nos ajuda a isso aí. Nesse sentido, olha só, a liberdade religiosa, ela é, portanto, o quê? Um direito a essa transcendência. Dado o enraizamento profundo dessa experiência humana, a supressão dessa liberdade, ela tem consequências funestas. Se eu não puder exercer essa liberdade, eu tenho, né? Vai faltar nesse meu processo e nesse meu projeto de existência, vai faltar algo fundamental. A crença, a fé ao transcendente. Perfeito? Então, desse sentido aí, então, vale, o que a gente vê? Vamos ver, olha só. Vedar o exercício dessa liberdade religiosa na forma de prática de devoção, experiência de culto, né? Rememoração, gente, olha só, perpetuação de tradições espirituais, de tradições, né? De tudo aquilo que faz parte da nossa história, da cultura do nosso povo, constitui aquilo que já foi denominado que expoliação antropológica. O que é isso, professor? O que seria essa expoliação antropológica? Seria o seguinte, vamos ver? Olha só, cadê? Vamos lá. Seria privar alguém de algo que lhe pertence ou a que tem direito por meio de fraude. É essa a ideia, né? O que a gente está querendo dizer aqui? E aqui eu vou concluindo a minha aula com vocês. Nós temos o quê? Direito de ir e vir, de ser, né? De ter e de pensar e de acreditar. Eu preciso ter isso, né? Eu preciso entender isso daí. Tá bom? E que a gente consiga, né, exercer, tendo que essa empatia com o outro, sempre se colocando no lugar do outro também, tá bom? E que nós busquemos entender esses direitos aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima.